nome é Alexandre Killing, eu sou professor do curso de jornalismo e do mestrado em inovação em comunicação e economia criativa aqui da universidade. Ok. A nossa primeira pergunta é sobre o que é fake news. Bem, fake news é um nome que foi atribuído a partir da imprensa americana para notícia falsa, ou notícia. Primeiro começou com notícia com dados inverídicos ou dados relativos, e depois passou a ser todo tipo de informação que não corresponde efetivamente aos dados. Porque esse desenvolvimento do tempo se começou não apenas da imprecisão de dados, se começou a alterar dados mesmo, se começou a pegar, por exemplo, referência verdadeira como o site de um determinado jornal, a página de um determinado jornal, e usá-la para dar uma informação como se aquela informação fosse verdadeira e o dado completamente alterado. Só que, mais do que um dado alterado, quando eu uso uma fonte oficial de uma determinada referência que tem um valor simbólico, isso já é crime. E qual deve ser a conduta de uma vítima de fake news? Na minha opinião, tem que registrar a ocorrência na polícia e tem que iniciar uma investigação privada e fazer uma responsabilização civil. O cara, por exemplo, muitas dessas notícias mentirosas, caluniosas e irresponsáveis que circularam foram feitas por empresas jovens como vocês, que se organizaram e começaram a produzir, foram fornecedores desses partidos, dessas organizações partidárias, que a partir do momento que usam desses recursos, recorrem a métodos criminosos, a métodos ilegítimos, a métodos que não são métodos, além de legais, do meu ponto de vista, eles não são éticos, não são morais. Então fica muito complicado aqueles que são bastiões da ética e da moral violarem a ética e a moral em benefício de uma determinada circunstância. Então eu faria isso. E qual a punição que o senhor acha que deve ter para quem compartilha fake news? Eu acho que quem compartilha deve ser responsabilizado solidariamente. Então, quando você tem um crime e alguém, sabendo daquele crime, nada fez, ou pior, até num primeiro momento pode não saber, mas depois, ao saber, segue mantendo a omissão em relação àquele crime, é corresponsável. O senhor, como professor de jornalismo, acha que deveria ser necessário as pessoas aprenderem isso sobre as consequências da fake news desde antes? A primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que aprender é ir a fontes corretas de informação. O problema da fake news, ela está diretamente vinculada, infelizmente, à nossa cultura humana da fofoca.